Olá a todos, bem-vindos mais uma vez, saudações, cá estamos, vamos falar sobre Mulher Maravilha, hein? O filme foi lançado, estava previsto ali para o cinema, depois foi adiado, novamente se perguntou se ia mesmo para o cinema, e aí é o seguinte, todo mundo quer saber qual foi a bilheteria no final das contas, né? Deu certo, não deu certo? Esse negócio de streaming vai lançar no HBO Max e vai lançar também nos cinemas, vai dar certo? Muito bem, gente, a informação é de que já tem uma bilheteria mundial para a estreia, já há também uma bilheteria no Brasil e a gente vai trazer para você aqui agora. A gente vai começar dizendo para você o seguinte, levar em consideração o aspecto da pandemia em que todos os cinemas definitivamente durante um tempo fecharam as portas. Logo em seguida houve a possibilidade de abrir com algumas medidas restritivas e aí você, claro, tinha que também diminuir a quantidade de assentos nas salas de cinema, não só do Brasil, mas do mundo inteiro. Bem, o que é que você vai fazer então? Protelar mais? Então lançaram a Mulher Maravilha. Aqui no Brasil chegou e a minha avaliação é a que eu farei logo após os números. 482 mil pessoas foram aos cinemas do Brasil para assistir a estreia de Mulher Maravilha 1984. 482 mil pessoas no Brasil foram aos cinemas para ver essa estreia. Outra informação importante também é que em 2017, Mulher Maravilha faturou mundialmente 223 milhões na estreia. Muito bem, com esses números aqui, eu gostaria muito também de trazer para vocês a informação de que neste ano, se comparando aí, né? Neste ano, a Mulher Maravilha sai com 38 milhões e meio de dólares. Pois é, gente, 38 milhões e meio de dólares pode parecer muito pouco, né, tendo em vista os mais de 200 milhões que o filme 1 faturou lá em 2017. Mas você tem que levar em consideração também tudo que a gente está vivendo no contexto atual. Também façam uma comparação em relação aos filmes que foram lançados recentemente nas telonas, mesmo durante a pandemia. Nem chegou perto disso. Agora, vamos nos voltar para os números no Brasil. Esses números no Brasil aí, de mais de 400 mil pessoas, deu um total de pouco mais de 8 milhões de reais, tá certo? 8 milhões de reais. Bem, mas isso é pouco, pode parecer pouco, mas lembre-se, aqui no Brasil nós não temos tantas salas de cinema como gostaríamos de ter, como tem, por exemplo, na China, nos Estados Unidos, e esse número de mais de 400 mil pessoas é considerado um número muito bom. É só você observar os blockbusters que vinham por aí, os grandes filmes, né, os filmes de orçamento mediano também, e até os de orçamentos bem maiores, chegavam aqui a 700 mil, 600 mil, 800 mil, né? Então, você ter quase 500 mil na estreia durante uma pandemia é um sinal de vigor, é um sinal de procura das pessoas, né, em busca de um determinado conteúdo no cinema. Isso quer dizer o seguinte, que dependendo do título, se ele for muito apelativo ao gosto público, os cinemas vão continuar, não lotando, mas vão continuar tendo sim sobrevida. E vão ter essa sobrevida porque os espaços reservados serão preenchidos, tá? Aí aqui vamos lá, foram 9,27 milhões, veja só, de reais no faturamento dessa semana aí, tá bom? Essa última semana agora, que foi a semana que Mulher Maravilha estreou. Desses 9,27 milhões, 8 milhões, né, ou seja, 8,44 milhões, tá, saíram apenas do filme Mulher Maravilha. Então veja aí o valor estrondoso apenas de um dos filmes, tá? A procura foi muito mais intensa nesse sentido. Isso é de 8,44 milhões, né? Se você comparar com a mesma coisa que nós tivemos no Brasil no passado, é claro que você vai dizer, poxa, isso é pouco. Bem, é pouco, mas aí você vai ter que levar em consideração também que naquele momento o dólar estava custando algo em torno de R$ 3,25. Hoje o dólar está batendo na casa dos R$ 5, né? Esse é um fator também importante para a gente levar em consideração em plena pandemia, com alguns índices recessivos no Brasil que foram há bem pouco tempo anunciados. A gente está saindo disso aí agora, né? E a gente tem que levar em consideração a projeção mundial. 39 milhões de dólares, 38,5, enfim, né? Não é pouca coisa, tá? E aí você leva em consideração também que
38 milhões e meio de dólares para um filme que, de acordo com o primeiro lançado lá atrás, foi apontado como um filme que tinha uma grande retenção de público. Ou seja, as pessoas tinham sempre o pensamento de voltar. Como a gente está falando de salas reduzidas, isso quer dizer, nem todo mundo que gostaria de ver viu o filme. Isso quer dizer que nós podemos ter uma forte procura ainda, da mesma maneira que aconteceu na primeira semana. Isso dá 1,7 milhões de dólares aqui no Brasil, que vai para 8,44 milhões de reais. Se essa procura continuar, tendo em vista a diminuição dos assentos nas salas de cinema, em que muita gente gostaria de ver e não viu porque não havia, por exemplo, espaço para assistir, então é possível que essa procura continue. O mercado, por exemplo, a China, deu uma grande recepção para esse lançamento Mulher Maravilha 1984. Vamos aguardar então, tem respostas do cinema, tem a resposta do stream, no HBO Max também vai estar saindo, assim como outros títulos da Warner Bros. A gente vai ficar de olho. Muita gente se pergunta se é a morte do cinema, se o cinema vai morrer com isso, com a ascensão dos streams, principalmente nesse contexto atual. Vamos ter que refletir um pouquinho mais. Eu acho que é muito prematuro apontar para a ascensão desenfreada dos streams e não levar em consideração a questão mais física, a questão da telona e todos os outros aspectos voltados para o cinema tradicional. Até a próxima!